E a NVIDIA apresentou os resultados financeiros do segundo trimestre fiscal encerrado em julho. Eram números aguardados porque a gente está falando da fabricante de chips que está no centro ali do frenesi da inteligência artificial. A gente tem até o lucro da empresa, a gente está falando de 3 meses apenas, hein? O lucro, segundo o trimestre, 16 bilhões e 600 milhões de dólares, é uma alta impressionante, 168% de alta. Claro, sempre comparando com o mesmo período do ano anterior, né? Aí você tem as receitas, tudo que entra na empresa, né? Com a venda de serviços, com a venda de produtos, uma alta aí de 122% da empresa. Receitas aí batendo 30 bilhões de dólares, volto a repetir, em apenas 3 meses. São números espetaculares, é evidente, mas engraçado, muito investidor não viu assim. Nós vamos conversar agora com Will Castro, estrategista-chefe da Avenue. Will, sempre muito bom recebê-lo aqui no Business. As ações da NVIDIA caíram assim que o balanço dela foi divulgado ao mercado. A gente apresentou os números, né? A gente está falando tudo alta de 100%, 120%, 160%. Por que, Will, mesmo com essa alta espetacular, por que não animou o mercado? Tinha muita gente otimista demais aí com a NVIDIA? Pois é, Bruno, o mercado às vezes é difícil de agradar, né? Exatamente isso, mas também puderam. Eu acho que o principal motivo, né, dessa reação negativa aos números da NVIDIA tem menos a ver com os seus próprios números, com os seus resultados, até com as projeções que a empresa deu olhando para frente, tem muito mais a ver com o mercado em si. Depois de uma alta, de um rally de alta nos últimos 12 meses de 150%, né? E se a gente ampliar o gráfico, essa alta fica ainda mais fenomenal, né? E chama muito a atenção. As ações da NVIDIA passaram a ser negociadas a um múltiplo relativamente elevado e a gente também vê como algo normal, uma realização. O mercado ele nunca sobe em linha reta. Eu vi alguns comentaristas de mercado colocando na conta que as projeções para o próximo resultado ficaram um pouco aquém, ou ainda aquela coisa que você sempre espera, um algo a mais da NVIDIA, e você não viu esse algo a mais da NVIDIA. O meu contraponto aqui é que quando você ouve a conferência de resultados da empresa, eles comparam muito esse início que a gente vive hoje de inteligência artificial àquilo que a gente viveu no início lá dos anos 2000 com a internet. A internet mudou a vida das pessoas, mas não mudou em um ano, ela mudou em 20 anos. Se a gente pensar a nossa vida nos anos 2000 e agora em 2024, é muito diferente, né? Essa nossa conversa aqui não ia conseguir acontecer há 20 anos atrás. E a NVIDIA traça esse paralelo. Olha, a inteligência artificial vai mudar e vai mudar ao longo dos próximos anos. Só que o mercado fica querendo ver sempre isso nos próximos 3 meses, né? Não, então, diante dessa sua explicação, o mercado em si, as grandes empresas, as gigantes, elas vão continuar investindo muito na inteligência artificial. Então, Will. Para te ter uma ideia, né, a CFO da NVIDIA, ela comentou que no 4º trimestre, não no próximo trimestre, mas ainda no outro, eles esperam já estar entregando a sua nova linha de chips chamada Blackwell. E ela falou, esperamos estar faturando alguns bilhões de dólares. Ela não falou nem em milhões, ela falou em bilhões de dólares. É já bilhão mesmo, né? Já é bilhão, exatamente, com essa nova linha de chips. Então, assim, sim, acredita-se ainda que existe um grande espaço de muito investimento. A gente está falando em desenvolvimento de uma infraestrutura, de linguagens, de modelos. A Google vem investindo, o Apple vem investindo, o Facebook vem investindo, essas grandes empresas vêm investindo. E depois, na esteira ou rodando atrás dessas grandes empresas, tem outras empresas que se aproveitam daquilo que já existe de inteligência artificial e vão aplicando para suas funcionalidades. Mas diante da sua primeira resposta, mostra que o mercado às vezes tem muita ansiedade, né? Quer resultado a cada trimestre. E não é bem assim, né? Mas para você, Will, até onde vai esse crescimento explosivo da NVIDIA? Não, excelente e difícil pergunta, né? Difícil, resposta. é difícil.
Agora, o que eu acho que realmente ficou para trás é aquele crescimento de 3 dígitos, né? Ou seja, uma empresa, ela crescer 100% receita, ela não vai crescer para sempre, é difícil, né? Ou seja, ela sair de 100 bilhões de dólares para ela dobrar, ela tem que fazer 200 bilhões de dólares de receita. Não é assim, não é tão simples, tá? Então, isso aparentemente ficou para trás. A projeção que a NVIDIA deu para o próximo trimestre aponta para um crescimento de 80% na receita. Ainda é bastante elevado, mas cada vez mais a base de comparação ela vai aumentando, né? Nos resultados do ano que vem, a base de comparação já vão ser esses resultados de 2024 que foram muito fortes. Fica difícil você crescer a uma taxa tão absurda assim como ela veio entregando. Agora, o que é crescimento exuberante, expressivo? Será que quando a gente fala em 15%, 20% para uma empresa do tamanho do porte que é a NVIDIA já não é bastante coisa? Vamos supor ela sair de 100 bilhões de dólares de receita para sair para 120, são 20 bilhões a mais de receita, né? Coisa pra caramba. É coisa pra e caramba. Isso eu acho que ainda pode acontecer, sim. E isso que ajuda a sustentar um pouco a questão do preço das ações da NVIDIA, né? Will, eu quero girar o assunto, mas eu quero o seu comentário para um outro assunto que você domina também. Deixa eu girar aqui para o pessoal. E o conglomerado financeiro de Warren Buffett entrou para o seleto clube do trilhão. São as raras empresas no mundo que batem um valor equivalente em real a 5 trilhões e 530 bilhões. A Berkshire Hathaway de Buffett se tornou a primeira empresa americana fora do setor de tecnologia a ultrapassar $1 trilhão em valor de mercado. As ações da companhia sobem principalmente por resultados fortes no setor de seguros. Para se ter noção, os papéis da empresa avançaram mais de 27% em 2024. Essa marca do trilhão é um presentão aí para Warren Buffett, que completou, mega investidor aí, que completou 94 anos na última sexta-feira, fez apostas tão certeiras ao longo da vida que o fizeram aí ser uma das 5 pessoas mais ricas do mundo. Warren Buffett assumiu o controle da Berkshire nos anos 60. Ele pegou uma empresa ali, têxtil, em dificuldade e a transformou em um império aí que abrange seguros, ferrovias, varejo, energia, num patrimônio aí inigualável. Desde 1965, o valor de mercado da Berkshire subiu em média 20% ao ano, o dobro do retorno do S&P 500 nesse período. Agora, nos últimos tempos, o Buffett ele tem reduzido a exposição em ações, o que sempre deixa o mercado financeiro em alerta. Quando o Buffett faz alguma coisa, quando ele fala ou age principalmente, o mercado todo fica em alerta. Por exemplo, ele reduziu as posições em empresas que mantém há muito tempo em seu portfólio, como a Apple e o Bank of America. É por isso que eu quero chamar novamente o Will. Will, a saída da Berkshire, da Apple, foi muito falada, né? As ações, no dia que foi anunciado, caiu. A Berkshire vendeu 390 milhões de ações da dona do iPhone, né? Embolsou ali mais de 50 bilhões de dólares. Tem uma explicação sobre a saída aí de um dos maiores acionistas da Apple? Sim, Bruno, tem. Na verdade, na conferência em maio, quando eu estive lá no Nebraska, em Omaha, né, Omaha, a cidade onde ele faz aquela conferência no ginásio, ele já tinha anunciado, e o Tim Cook estava lá presente, inclusive, né, e filmaram ele na hora, enfim, para gerar aquele suspense. Da Apple, né? O CEO da Apple, tá vendendo, e aí e tal. Não, mas isso já era informado. Isso porque quando o Buffett fez esse investimento na Apple lá em 2016, né, muita gente já tinha comentado, até criticou ele, dizendo, já está atrasado, a Apple já andou o que tinha que andar, né, já lançou seus iPhones e tudo mais, né, o Warren Buffett não entende de tecnologia mesmo, enfim... E de lá para cá ele embolsou 800% de valorização. Isso que eu queria chamar a atenção, né? Porque desde 2016, quando a Berkshire, o Warren Buffett, iniciou a posição ali, as ações da Apple subiram cerca aí de 800%. É impressionante, exatamente, né? Agora, Will, você que acompanha, né? Você é quase um amigo de Warren Buffett, né?
porque você acompanha anualmente aí a reunião anual de acionistas da Berkshire Hathaway, um evento aí muito esperado por todo o mercado, porque conta, evidente, com a participação de Warren Buffett. Will, ele já falou que é um conservador nato nos negócios. Ele investe em banco, ele investe em Coca-Cola, ele investe em cartão de crédito, empresas que ele vê a demanda da sociedade. Eu queria uma opinião muito pessoal sua, você que ele acompanha ele há muito tempo. O que mais fascina você nessa figura, nessa lenda chamada Warren Buffett? Essa pergunta é fácil. Eu acho que é muito mais do que a persona em termos de investimento, mas a persona dele como pessoa mesmo, né? Hoje em dia e nas últimas décadas, obviamente, quanto mais velho ele foi ficando, mais ele foi dando lições importantes de filosofia de vida, de postura de vida, de humildade, coisas do gênero, e muito menos de investimento, até porque ele bate muito na tecla, né? Que a Berkshire Hathaway, ela tem um modus operandi que independe dele. Obviamente ele não toca hoje o dia a dia da empresa, ele não está lá cuidando de time, tocando o dia a dia, mesmo tem várias outras pessoas que já trabalham, mas ele continua sendo a alma, né, por dentro da Berkshire, que deu esse norte para a empresa, que continua sendo seguido. E do ponto de vista de investimentos, né, é sempre aquela ideia de você comprar e ser sócio de bons negócios. O Warren Buffett dá um bom exemplo disso, até na questão de, não vou esperar a ação cair para comprar mais barato e tal. Ele falou que ficou esperando 20 anos Coca-Cola, que desde a década de 60 ele gostava de Coca-Cola e achava as ações caras. Até que um dia ele deu o braço a torcer e, não, beleza, eu vou comprar. E comprou lá na década de 80 as ações da Coca-Cola e até hoje nunca mais vendeu. Então ele fala muito na ideia de comprar bons negócios e aproveitar que esses bons negócios, né, vão te gerar esse retorno muito, não em 1 ano, em 2 anos, mas a longo prazo. Então acho que essa é a principal lição dele, e a lição da Berkshire estaria atingindo $1 trilhão de valor de mercado. $1 trilhão. Presentaço, hein? Para os 94 anos de Warren Buffett, completado aí na última sexta-feira. Pode falar, Will. Então, e só um detalhe em relação às ações da Apple que ele está vendendo, vendeu Bank of America, vendeu outras também. A verdade é que as ações da Apple continuam sendo a principal posição da carteira dele. 30% do patrimônio da Berkshire. Ele não vendeu tudo, né? Exatamente. Então ele continua... É bom pontuar. Ele só reduziu a sua exposição às ações da Apple. Tradicionalmente é um cara que carrega muito caixa, então quando vem uma grande crise em 2008, aí sim ele foi às compras, ele espera, ele tem muita paciência mesmo. Então só para fazer esse detalhe, que a venda das ações da Apple tem a ver um pouco também com a sua própria estratégia, que ele já segue isso há décadas, né? Will Castro, obrigado pela participação aqui no Business. Prazer é sempre meu, Brunão. Obrigadão.